muitos filhos e pouca renda. Esta foi a equação que os pais do jornalista e magistrado Anselmo Oliveira tiveram sempre que resolver para alimentar e educar uma prole numerosa. O pai, marceneiro, ofício aprendido em capela, especializadíssimo em polimento e acabamentos finos, ganhou a vida exercendo esta profissão, primeiro em Capela, depois em Aracaju. A mãe se desdobrou em inúmeros ofícios, inicialmente lavando roupa, depois como vendedora, foi vendedora do sistema de porta em porta de vendas da Avon, depois outra vez lavando roupa e, por fim, depois que obteve a formação, professora numa escola pública em Aracaju. O jornalista e hoje magistrado Anselmo Oliveira nos dá neste vídeo um depoimento sobre as dificuldades econômicas da sua família no período em que ele viveu a infância, a adolescência e a juventude. O sacrifício dos pais para fazer com que todos os filhos conseguissem uma profissão e tivessem sucesso profissional, e também nas iniciativas daqueles que se lançaram à atividade empresarial. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Anselmo Oliveira. Meu pai, ele estudou pouco, mas ele tinha uma habilidade que era fantástica. Meu pai era um exímio polidor, que é aquele camarada capaz de transformar uma madeira de uma cor na cor da madeira que você imaginar. E ele aprendeu com o mestre dele lá em Capela, que era o seu Teodomiro, aprendeu também a fazer móveis. Então ele, além de polidor, ele também era marceneiro, que é diferente do carpinteiro, porque as pessoas confundem isso, né? O carpinteiro trabalha mais com telhado, com porta, janela, essas coisas. O marceneiro é aquele trabalho mais elaborado. Então, o armário, a mesa, a cadeira de casa, são os móveis mais finos. E meu pai tinha essa habilidade. Então, a profissão dele, que ele exercia, tanto como empregado, como ele trabalhou algumas vezes, mas depois ele ficou mais como autônomo, era como marceneiro. E um grande profissional que tinha essa habilidade também de mudar a cor dos móveis, né? Eu quero que pareça cedro. Aí ele conseguia deixar na cor do cedro. Não, eu quero que pareça uma embuia. Aí ficava aparecendo um móvel de embuia. Não, eu quero um móvel como um pinho. Aí transformar a madeira escura num pinho. Quer dizer, é uma arte da transformação da cor, da textura dos móveis e tal. Esse era meu pai. Minha mãe, ela fez um pouco de tudo. Minha mãe sempre foi uma guerreira. Então, minha mãe não tinha estudado, porque naquela época a mulher era feita para não estudar, e então era só para casar. Então, a primeira coisa que ensinaram a minha mãe foi a bordar não sei o quê, só que ela não quis aprender a cozinhar. Nesse particular, meu pai cozinhava melhor do que minha mãe. Mas minha mãe tinha um talento para vendas. Então, minha mãe, ela, naquela época, quando começou o venda porta a porta da Avon, que foi uma grande motivação para as donas de casa também terem uma atividade remunerada, minha mãe se lançou nisso e foi vendedora da Avon muito tempo. E eu me lembro que eu acompanhava minha mãe para fazer as entregas, para ela recolher o dinheiro, aquela coisa. Mas minha mãe também teve atividades tão nobres, mas não tão consideradas nobres pelos outros. Foi na época da necessidade mesmo, minha mãe não teve dúvida de lavar roupa e passar para ganhar dinheiro e ajudar a família. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que ajudei a levar muita roupa passada para casa das pessoas que contratavam minha mãe. Isso porque eu vejo que o trabalho, independente do qual seja, ele enobrece e ele é uma questão que dá independência e autonomia.
Olha, lá em casa, minha mãe, como ela permanecia mais tempo em casa, ela sempre foi mais autoridade do que meu pai, porque meu pai era aquele que era mais provedor e na hora de estar em casa era mais o apaziguador. Quer dizer, meu pai era incapaz de bater num filho, minha mãe não, se vacilasse, caía na porrada. Mas aí meu pai era aqui. Agora também tem um detalhe, independente disso, se meu pai olhasse feio também, todo mundo se aquietava, não precisava essa coisa. E minha mãe também. Minha mãe, ela tinha aquela coisa, mas ela também fazia se respeitar pela forma de educar a gente. Então, e uma coisa que também eu percebo, que minha mãe fazia muito, era nos dar a oportunidade, além de ajudar em casa, que isso dava um sentido de responsabilidade para a gente, de ter a responsabilidade todo dia de fazer aquela coisa, mas também ela tinha um horário que ela dizia que entendia que era o horário da gente brincar. Vocês têm que brincar, porque criança que não brinca, não pode, tem que brincar. Então ela conseguia fazer com que a gente entendesse que quando ela brigava com a gente, ou quando usava autoridade, era somente para corrigir o excesso, porque a gente tinha o direito de brincar, tinha a hora de estudar, tinha a hora de ajudar. Mas tudo isso era muito bem dosado. Tanto é que minha mãe depois, de certo tempo, ela foi estudar e chegou a se formar no pedagógico para ser professora de ensino básico. Fez um concurso, mas que não foi efetivada. Ela tinha feito um concurso para servente do Estado, não foi efetivada depois como professora, mas ela conseguia dar aula de religião. Engraçado que ela, mesmo sendo servente, como não tinha professor de religião quando colocaram a disciplina na escola, aí disse, não, Dona Eolinda é professora, tem um pedagógico e é ligada à religião, estuda essas coisas. Aí botou minha mãe para ensinar. Eu digo, minha mãe só foi a professora de fato, realizou seu sonho, sem precisar ser professora de direito. Olha, lá em casa eu acho que eram os dois, tinham assim uma coisa. Meu pai tinha uma paciência, um desprendimento, um carinho muito grande, como minha mãe. Então a gente sentia que estava cercado de carinho dos dois. Era uma coisa muito boa, porque um completava o outro. Porque como um ficava mais tempo, meu pai, quando chegava, supria aquele período que ele estava trabalhando, tal. Tanto é que no final de semana, nós estávamos sempre juntos. Era muito interessante isso, porque meu pai fazia questão de estar ali no café, no almoço, levar para o futebol, levar para a praia, né? Então essa coisa de estar convivendo e afetivamente, meu pai era gostar de tocar cavaquinho, e uma das coisas que ele fazia, que eu me lembro muito desse afeto, é que ele fazia questão de botar para dormir, eu e meu irmão tocando cavaquinho e cantando. Então isso era uma coisa para mim assim fantástica, porque era uma manifestação de carinho, porque geralmente quem bota para quem nina os filhos são as mães, mas meu pai fazia isso, com o cavaquinho dele, tocando aquele cancioneiro popular, de Nelson Gonçalves, de Chico Alves e tal. Eu acho que eu comecei a gostar de música a partir disso. Meu pai era um homem muito calado, assim, tímido, né? Mas extremamente sensível. Ele era capaz de chorar por coisas simples. Então ele era capaz de se emocionar com coisas simples. Tinha uma dificuldade muito grande de se expressar, de falar da emoção dele, mas ele deixava transparecer a emoção, ele não se trancava. Então se ele tivesse que chorar, a lágrima vinha mesmo. Agora uma coisa que meu pai não era de fazer era o contrário, quer dizer, se aborrecer, ficar irritado, tal. Eu me lembro de uma expressão que ele usava muito, quando ele ficava muito aborrecido, assim, isso é uma desgraça, só disse, isso é uma desgraça, tá virado na gota, serena, mas pronto, não passava disso. Ele era incapaz de discutir com alguém, de brigar com alguém. Quando ele tinha razão, ele falava, mas não era de brigar, não era uma pessoa, era totalmente avesso à violência. E talvez por isso, essa sensibilidade com a música que ele tinha, né? E com a arte da madeira e do polimento, porque ele tinha essa alma, essa personalidade extremamente sensível. Meu pai poderia ser um poeta se ele
tivesse tido a oportunidade de escrever, de estudar, mas só teve o primeiro, o primário, só estudou o primário, e ele dizia que o erro foi dele porque ele era filho de professora, podia ter estudado muito mais, né? Mas essa era a personalidade dele. Um amigo que, enquanto não o decepcionasse, ele era um amigo para sempre. Agora, se decepcionasse, ele se afastava, não brigava, mas se afastava. Minha mãe é taurina, minha mãe é sertaneja das dores. Então, minha mãe não deixava a palavra, ela dizia que a palavra da frente ensinava de trás. Então, se alguém mexesse com ela, ouvia. Podia ser quem fosse. Então, ela era aquela que não levava desaforo para casa, né? Então, nesse ponto, ela era o contrário de meu pai. Então, ela ensinava que não, a gente não pode brigar com ninguém, a gente não pode fazer a coisa errada. A gente não pode aceitar, por exemplo, a injustiça, a gente não pode aceitar passivamente determinadas coisas, porque aí a gente vai ficar, digamos assim, inferiorizado, humilhado. Ela dizia, nós temos que ser humildes, mas não podemos aceitar a humilhação. Então, minha mãe tinha essa força que eu acho que deu um equilíbrio. Então, enquanto meu pai era muito mais condescendente, fazendo uma determinada coisa, e preferia não brigar, minha mãe era capaz de enfrentar, de ir, mas não de ser violenta, mas de não ter medo de se manifestar, de se expressar e de dizer o que pensava. Fosse quem fosse. Eu tenho para mim que eu era ligado muito à minha mãe, porque eu passei a conviver com minha mãe em todas as fases dela mais difíceis. Então, quando ela ia entregar mercadoria da Avon, eu era a companhia dela. Quando tinha uma coisa para ajudar dentro de casa, eu era o mais velho, era quem ela passava as tarefas, inclusive para passar para os meus irmãos. E eu vi em minha mãe um modelo de uma pessoa que lutava muito. E isso me fez muito próximo dela. Mas meu pai também tinha um lugar assim especial, porque meu pai foi o outro lado. Foi o lado que me levou, de certa forma, para uma acessibilidade para ouvir música, que foi para gostar da praia, gostar do futebol, olhar o mundo com outras cores. Minha mãe era mais, assim, realista. Meu pai um pouco mais sonhador. Então, eu fiquei assim. Mas minha mãe sempre foi uma presença muito forte na minha vida, como exemplo de luta. E isso me ajudou muito também na minha vida até hoje. Pronto, vou começar pelo mais velho, que é abaixo de mim, o Aldir. O Aldir era um James Dean, era o rebelde, era o que não queria fazer nada dentro de casa, era o revoltado com tudo, mas era um cara que tinha um talento muito grande para duas coisas. Futebol, mas não seguiu a carreira de futebol, porque lá em casa meu pai e minha mãe diziam sempre que filho de pobre tem que estudar para ser gente. Então, futebol estava fora de cogitação. E música, que também, apesar de meu pai gostar de música bastante, dizia, música só dá para levar para os amigos tocar violão, para tomar cachaça com os amigos, também não dá. Então, toque em casa, mas não entre nessa. E meu irmão, então, ele tinha uma personalidade desde cedo, pensando muito em ter autonomia, ter independência e tal. Tanto é que ele demorou mais a se formar, porque ele foi trabalhar. O negócio dele era ganhar dinheiro. Então ele foi o primeiro a ter um carro lá em casa. Quer dizer, eu era o mais velho, o Aldir foi o primeiro a ter um carro, um Fusca, que terminou incendiado na porta de casa, um Fusca velho, como aquelas Kombi velho, de repente deu um problema no motor e incendiou o carro dele, né? Mas é aquele que gostava de carro, gostava de moto, e não sei o quê, e trabalhou desde cedo para comprar essas coisas, e era um grande vendedor, era um grande talento. Até isso fez com que ele demorasse um pouco, porque quem está no comércio fica mais difícil estudar, mas conseguiu ainda terminar o curso de administração depois. Então a personalidade dele era essa. Pouco de futebol, mas foi abandonado porque ninguém incentivou. A música, que permaneceu porque ele virou evangélico, e aí a música no culto é importante, tanto é que ele compõe, ele toca, e inclusive morou um período nos Estados Unidos a serviço
da empresa que ele trabalha, e participava dos cultos da Igreja Batista nos Estados Unidos, cantando em inglês. Ele toca violão e guitarra e contrabaixo, não é? Por conta de um acidente, hoje ele tem problema para tocar violão, então toca mais contrabaixo hoje. E tocava teclado também. Então é um excelente músico, profissional, mas dedicado à prática mais voltada para a música gospel, na igreja que ele frequenta, que é a Batista. Aí depois de Aldir vinha Alfran. Alfran, como ele faleceu com 19 anos, ele era um jovem muito inteligente, mas muito assim, em si mesmado, era muito contido, a gente não sabia nunca o que ele estava pensando, muito educado, mas ele tinha uma depressão, que a gente percebia que era uma depressão. Tanto é que o fato da morte dele, até hoje choca a minha mãe e a gente, porque foi suicídio. Então, foi um fato também marcante, porque ninguém espera que um jovem de 19 anos, que era universitário, passou para a Universidade Federal para estudar Química Industrial, que já era funcionário da Fundação Nacional de Saúde, era o responsável pelo tratamento de água de capela, na estação de tratamento de água, que lá é aquele sistema que é municipalizado, né? E tinha assim, gostava muito de cavalo, tinha os cavalos dele, já tinha um emprego, tinha as coisas que ele gostava e tinha uma inteligência muito grande. E de repente, ele morreu, inclusive, na estação de tratamento, envenenado. E isso, meu pai e minha mãe praticamente passaram os 2 anos muito maus com essa situação. E eu, inclusive, que já era advogado, eu estava nesse dia em Maceió advogando, e quando eu soube da pior maneira, porque eu ligava sempre para a casa de minha mãe para saber como estavam as coisas, e na hora que eu ligo, quem atende é a vizinha e diz: Anselmo, não tem jeito não, Alfran morreu. Isso me deixou, e eu tive que vir correndo, pegar um avião correndo de Maceió para cá, porque meu pai e minha mãe não tinham a mínima condição de fazer absolutamente nada, e eu tive que fazer. É aquela coisa que é terrível. E a ML, Liberacovo e tal. Então, mas era um irmão muito querido, e era extremamente carinhoso com minha mãe, com meu pai, mas era muito depressivo. Eu não sei se foi, provavelmente a depressão, com uma doença terrível, tenha minado essa capacidade dele enfrentar alguma dificuldade que tivesse, né? Depois dele vem Anne. Aliás, Anne. Vem Anne. Anne foi o sonho da minha mãe, que queria ter uma filha, né? Então, quando Anne nasce, eu estou trocando a céu. Eu acho que Anne vem depois ainda, vem Anderson, porque a diferença é pequena entre os dois. Vem Anderson, que minha mãe pensava que era uma menina, era outro homem. Era outro homem. Aí veio o Anderson. O Anderson é o extrovertido, é aquele camarada empreendedor. Eu acho que ele nasceu com essa coisa da minha mãe muito forte de empreender, de tal e coisa, também de estudar, né? Tanto é que ele é muito bom hoje naquilo que ele faz, porque ele se preparou. Ele foi do aluno do Senai de torneiro mecânico a mestre em qualidade e controle de qualidade pela Federal de Pernambuco. Então você vê que é uma coisa assim que chegou a gerente industrial da Coteminas, e hoje ele é um homem bem sucedido como um empresário da construção civil, tem uma construtora na Paraíba, e é consultor da Coteminas no Brasil e na América do Sul. Então, um cara que, de torneiro mecânico, foi lá e, com menos de 50 anos, ele foi conquistando os espaços pela capacidade de empreender, que essa é a característica desse meu irmão. Então, ele não vê dificuldade, ele vê tudo oportunidade, que eu acho fantástico isso, né?
Mas está difícil. Sim, mas se está difícil, vamos descobrir uma coisa boa aqui que a gente pode aproveitar disso aí. Ele é assim. E ele é uma máquina para poder trabalhar. É um cara que eu admiro pela capacidade dele de enfrentar as dificuldades, porque ser empresário médio, pequeno, como é o caso dele, num país como o nosso, é complicado. É enfrentar um desafio todo dia. Principalmente quando você faz tudo isso sem querer dever a banco e nem querer estar devendo imposto ao governo. Então, são duas coisas complicadas. E ele consegue. Depois vem minha irmã, a Anne, que é a única filha e que é professora. Lá em casa nós temos o problema do karma do magistério, que minha avó paterna professora, minha tia, irmã do meu pai professora, minhas primas tudo professora, minha mãe o sonho de ser professora, eu sou professor e minha irmã professora até hoje. Quer dizer, na verdade, parece que isso é kármico. E Ana é aquela mãezona que assumiu os sobrinhos todos como filhos, já que ela não tem filha, é solteira, então todos os sobrinhos viraram filhos também dela, e ela é quem cada sobrinho é mais uma preocupação que ela tem de ajudar, de ensinar, de estar do lado, etc e tal. É a mãezona dos sobrinhos que eu chamo, né? E hoje é mestre em educação ela, né? E professora universitária, mas está lá hoje naquela ideia sempre de querer acreditar que a educação realmente transforma as vidas, e ela está nesse processo. Olha, a gente tinha uma coisa muito bacana lá. Toda família grande geralmente tem muita confusão. E a confusão geralmente é por pontos de vista diferentes. Por exemplo, eu com meus outros irmãos, eu nunca tive problema, porque eu mandava neles. Então, se eu mandava neles, eu não tinha problema. Quem tinha problema era eles, né? Com o Aldir, que era encostado a mim, o problema era mais grave, porque ele não queria ajudar nas tarefas domésticas, nem queria estudar. E eu era encarregado de fazer ele estudar e fazer as tarefas domésticas. Então, de vez em quando, o pau quebrava, né? Então, eu chegava ao ponto de correr atrás dele com o cabo de vassoura. Eu digo, você só vai jogar bola depois que fizer suas tarefas na escola e de coisa. Mas isso era autorizado por minha mãe. Bota ele para estudar e pronto. Mas, no mais, a gente sempre foi unido, porque como a gente tinha consciência da dificuldade do meu pai e minha mãe, a gente procurava fazer tudo para poder evitar mais preocupações para meu pai e minha mãe. Então, até quando a gente brigava entre a gente, de porrada, digamos assim, mesmo que a coisa ficava feia, todo mundo preferia ficar quietinho, não dizer nada, para não deixar meu pai e minha mãe preocupados. Mas a gente fazia tudo isso, mas geralmente por besteira, aquela coisa de criança, não é? Você não me deixou jogar bola, você está se metendo na minha vida aqui na escola, vai dizer que eu tirei nota baixa, não é? O Aldir era o mais cheio de armada, porque como ele gostava muito dessas coisas, a gente estudava no colégio, lá entre o Médici, ali na entrada do Médici, a gente morava no Castelo Branco, e ele arranjava sempre uma confusão. Ele arranjava a confusão que eu não sabia, mas quando saía da escola, ele botava os caras que ele tinha brigado para dizer, quem vai resolver é meu irmão. De vez em quando chegava 2, 3 caras, vamos resolver agora, mas resolver o quê? Ele arranjava confusão para mim. Eu conseguia me sair da confusão, chegava em casa, eu tinha que resolver com ele, né? Mas fora disso, sempre foi muito legal conviver com meus irmãos todos. Eu acho que o maior incentivo do meu pai e minha mãe era um só, numa direção, de que a gente não podia parar de estudar. Mas meu pai e minha mãe diziam assim, olha, você pode fazer a profissão que for. Tanto é que a orientação era essa, estude. Não importa se você vai ser engenheiro, você quer ser médico, quer ser advogado, quer ser não sei o quê. Meu pai só não queria que a gente fosse marceneiro. Nem minha mãe queria que a gente ficasse sem estudar, porque ela dizia que o problema todo da vida dela é que ela queria estudar e não conseguia. E de meu pai, que teve a oportunidade e não estudou. Então eles faziam tudo para que a gente estudasse, para ter uma vida diferente deles. Tanto é que eu fui muito incentivado, tanto
que quando depois dos anos da admissão ao ginásio, que eu fiz o ginásio, eu me lembro, você mesmo, Jorge, lá no Costa Silva, eu fazendo ginásio e você já estava acho que no primeiro ano, que você, eu acho que foi colega de minha prima Irene, né? Exatamente, eu estava lá terminando o ginásio e vocês estavam terminando o científico depois. E ali criou um grande dilema para mim, o que é que eu vou fazer depois do ginásio? Por isso que eu fui escolher a escola técnica, porque na minha cabeça eu fazia duas coisas, teria uma profissão que não era aquilo ainda que eu queria, mas podia me dar a estabilidade econômica, o emprego, que era tão importante naquele momento. E também me preparava para o vestibular de alguma forma, porque a escola técnica tinha essa fama que era uma grande escola, e era uma grande escola mesmo. E eu fui fazer aquela vestibular da escola técnica. E meu pai e minha mãe sempre diziam assim, ótimo, porque é isso. Tanto é que eu e meu irmão Aldir estudamos na escola técnica. Você vê que como quem está na frente vai puxando os outros, né? Não, esse aqui é o lugar que a gente pode conseguir um emprego, porque vai sair com a profissão, tal. Quando eu fui fazer vestibular, todo mundo acreditava que ia fazer engenharia elétrica. Por quê? Porque eu tinha me formado em eletrotécnica. Então, eles não planejaram, mas à medida que eu escolhi a eletrotécnica, eles passaram a incorporar aquilo como se fosse um plano de vida para mim. Ah, você vai ser engenheiro, está fazendo eletrotécnica. Tal qual não foi a decepção do meu pai quando fui fazer direito e não fiz engenharia elétrica, porque na cabeça dele o direito era mais para quem tinha uma família de posses. Um advogado pobre é diferente, sem nenhum advogado da família, essa coisa. Um engenheiro elétrico na cabeça dele era mais fácil de ser absorvido pelo mercado. E não estava muito errado não, né? Mas graças a Deus eu consegui superar isso. Já com meus irmãos, eu não via assim uma preocupação com uma profissão. A ideia era sempre de estudar, chegar à faculdade, e chegar à faculdade que cada um tivesse uma aptidão. Eu acho que isso deu uma liberdade muito grande para a gente, de escolher cada um uma profissão livremente e de estudar sem aquela pressão. Por exemplo, como acontece, tem que ser médico, aí o cara se mata, faz 4, 5 vestibulares, cada vez vai ficando mais frustrado, e depois quando entra na faculdade de medicina não é aquilo que ele quer.